Boa noite, amigo, irmão. Que Deus te abençoe ricamente e te abra o coração, trazendo espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Que o Senhor possa se manifestar a você, a sua casa, a sua vida, trazendo confronto pela palavra, trazendo alinhamento pela palavra. Estamos hoje no estudo bíblico, né? Hoje, quarta-feira, então, queremos que o Espírito Santo possa verdadeiramente agir sobre a sua vida, sobre o seu coração, trazendo alinhamento, trazendo transformação, amadurecimento, em nome de Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero que você tenha a oportunidade, você membro da igreja, que você possa entregar o seu dízimo ou a sua oferta através do depósito em conta e através também do número do Pix, lembrando que é o CNPJ, como está aparecendo aí na sua tela, ok? E você que não é membro, você fique à vontade, tenha liberdade de contribuir com uma oferta, se assim o Senhor tocar no seu coração. Sinta-se à vontade, abençoe ao reino de Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa fazê-lo superabundar mais e mais em nome de Jesus. Que, segundo a tua liberalidade, o Senhor possa multiplicar muitas vezes mais, porque você tem semeado no reino de Deus para o Senhor, e por isso o Senhor irá retribuir segundo a tua fé, segundo a tua liberalidade, ok? Em nome de Jesus, receba mais e mais do Senhor. Vamos seguindo então com o nosso estudo bíblico. Hoje não teremos o louvor, tá? Não vamos, neste momento, não vamos ministrar o louvor. Se você quiser, sinta-se à vontade, a qualquer momento, o tempo todo, de liberar um louvor, um cântico ao Senhor, mas neste momento, então, nós não iremos usar do louvor hoje, ok? Então vamos lá, Provérbios capítulo 27, na sequência do nosso estudo, versículo 1 em diante, conforme nós temos seguido dia a dia, tá bom? Então vamos lá, atente, ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ok? Se você tem usado no celular, ligue a Bíblia, acione ela, né? Se você tem usado impresso, então abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Não deixe para depois, para conferir depois. Use já, acompanhe junto comigo, isso é saudável, isso traz maturidade, isso traz maior aprendizado, ok? Então vamos lá? Vem comigo. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não se sinta grande, não se sinta maior, porque na verdade você não sabe como vai ser o amanhã, como vai ser o dia de amanhã. Então, seja humilde. O exemplo bíblico para as nossas vidas é um exemplo de humildade, e não de gloriar-se a si mesmo, e não de exaltar a si mesmo. Receba do Senhor para a sua vida, segundo a medida da fé que o Senhor tem trazido a você, conforme diz Romanos 12, versículos 3 e 4, ok? Então creia, haja segundo a proporção da fé que você tem recebido, não se sinta maior do que realmente é, em nome de Jesus. Versículo 2, seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. É incoerência, é tolice, é errado, é feio, né? Como se diz, é feio demais. A pessoa que se gaba, a pessoa que se louva, a pessoa que se exalta e não permite que outros façam isso. É tolice, ok? Entenda, a pessoa que se exalta, a pessoa que louva a si mesmo, é incoerente, não cabe bem, a pessoa passa por tola, ok? Não se exalte perante as pessoas, não se exalte perante ninguém. Quem lhe exalta é o Senhor. Então o versículo nos diz, seja outro que te louve. Não louve a si mesmo, não seja tolo. Não use a tua boca para trazer louvores a você mesmo. O Senhor fará isso, o Senhor usará outras pessoas, ok? Não faça. Versículo 3, pesada é a pedra e a areia é uma carga,
mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. O que ele está usando? Seguindo as símiles que ele vem trazendo, né, comparações. Então aqui ele vem comparando a pedra, a areia, sendo pesadas, né, tendo um peso exagerado para suportar-se, e ele compara isso com a ira do insensato, a ira do tolo, ok? Então a pessoa irada, quando ela é insensata, ela não acrescenta nada, ela só acrescenta julgo e peso sobre a vida daquela pessoa que é alvo da sua ira. Não faça isso. O texto bíblico ele está sendo muito claro, ele está mostrando a nós o quão tolo é aquele que age desta maneira. Seguindo aqui, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então ele está falando que o furor é ruim, a ira é ruim, mas a inveja é pior. É isso que ele está dizendo. Não tenha inveja, não seja invejoso, alegre-se com os outros. Se você não tem aquilo que o outro tem, alegre-se pelo outro que ele pode ter. E lute para ter também, mas não por inveja, ok? Então nós devemos tomar cuidado, a inveja destrói, a inveja ela não produz nada de bom, e ela, ao ser observada, ela é desprezível. Então não faça isso, não pratique a inveja. Sabemos que inveja é pecado. Não cobice nada do teu próximo, não cobice nada dos outros. Mais uma vez, alegre-se pelas pessoas que têm alcançado algo, mesmo que para você possa ser algo pequeno, mas alegre-se com essas pessoas que têm alcançado algo mais do Senhor, ok? Versículo 5: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é alguém que chega até você e te repreende francamente, sinceramente, de uma forma correta, de uma forma equilibrada, porque normalmente essa pessoa ela está querendo o quê? Ela está buscando o teu crescimento, o teu amadurecimento, por isso é franco, né? Por isso é sincero. Então, melhor é isso do que o amor escondido, de que uma pessoa que diz que te ama, mas olha para você e não faz nada. Então, muitas vezes as pessoas hoje, elas acreditam que os seus amigos, os melhores amigos, são aqueles que não chamam a atenção dela. Olhe o conselho que a Bíblia lhe traz. Mais uma vez, melhor é a repreensão franca. O verdadeiro amigo, ele vai te repreender quando você estiver errado. Ele não vai deixar passar. Ele vai observar e vai tentar te ajudar. Então nós temos que ter esse intuito, temos que ter esse intento, para que a pessoa então realmente seja efetiva na sua intenção de gerar crescimento em nós. Não se feche para as repreensões das pessoas quando elas vêm para lhe acrescentar algo. É interessante porque muitas vezes a gente vai até perceber que o nosso ser, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de analisar a repreensão, muitas vezes nós vamos achar que aquilo é para o nosso mal, mas na verdade não é. Se conhecemos a pessoa, se sabemos que a pessoa ela realmente gosta de nós, se ela tem um cuidado por nós, ela vai agir de maneira correta conosco e ela vai produzir algo bom. Agora, a pessoa que diz nos amar, como diz o versículo, né? O amor é encoberto. A pessoa alega nos amar, mas ela encobre a condição, a possibilidade de nos repreender. O que acontece? Na verdade, ela não está nos amando verdadeiramente. Apesar de muitas vezes estar fazendo o que é melhor para a nossa alma, para o nosso crescimento, isso não é melhor. Muitas vezes as pessoas querem fazer coisas e não querem ser repreendidas. É normal da natureza humana isso. Agora eu preciso entender o seguinte, eu prefiro passar por tolo várias vezes, ou eu prefiro ser avisado? Entende? Eu prefiro ser avisado quando eu estou agindo de maneira errada ou de maneira
ruim, ou de uma maneira, como se diz, né, de vergonha alheia, né, que acaba transmitindo a vergonha para outra pessoa, às vezes a gente prefere, deixa passar batido. Mas quando a gente se observa naquela circunstância, externamente, às vezes nós vamos lamentar que outra pessoa não tenha chamado a nossa atenção, para evitar esse momento de vergonha. Então é melhor ser repreendido e aprender pela repreensão, do que simplesmente achar que as pessoas nos amam e deixa passar as circunstâncias de vergonha ou de algo semelhante, né, de crescimento, para lá, e as coisas vão acontecendo de mal a pior. Isso não é bom. Vamos seguindo? Versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É uma sequência do versículo 5 aqui. Leal, verdadeiro, é a ferida feita por aquela pessoa que te ama. Por quê? Porque essa ferida feita vai te gerar crescimento, vai te gerar aprendizado, vai te gerar algo melhor para a sua vida. Mas a comparação aqui, ela nos mostra que melhor é a ferida leal, né, a ferida da pessoa leal, do que os beijos de quem te odeia. Beijos falsos, um agrado falso. Quantas e quantas pessoas veem a gente passando por uma vergonha alheia e de repente até nos incentivam. Por quê? Querem que a gente continue passando vergonha, querem o pior para nós. Então nós temos que ponderar essa questão. Não estou falando de pessoas que te repreendem para o teu mal. Estou falando de pessoas que te repreendem para o aprendizado. É diferente, muito diferente. Vamos seguindo. A alma farta pisa o favo de mel. O que significa? Mel é uma ideia, né? É uma expressão de algo muito bom, de algo doce, de algo agradável. Então fala aqui que a alma farta, a alma cheia, a alma saciada, ela despreza aquilo que é bom. É disso que está falando o texto. E o versículo segue dizendo: mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então a pessoa que está sedenta, que está faminta, qualquer experiência é boa para ela. Qualquer situação de aprendizado é boa para ela. Então a pessoa que despreza os outros, ela vai continuar desprezando a possibilidade do aprendizado. Mas a pessoa que quer realmente aprender, cada detalhe para o seu aprendizado é importante. Ok? Versículo 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O versículo está dizendo assim: assim como uma ave estando longe do seu ninho, assim é o homem longe do seu lar. Aonde que a ave, né, uma águia, um pássaro que seja, quando ele está longe do seu ninho, ele ainda não sente-se seguro, ele busca segurança no seu ninho. Assim é o homem, quando está vagueando, está andando pelas circunstâncias, pela vida, e de repente não se volta para o seu lar. Ele prefere o lugar estranho do que o aconchego do seu lar. Porque no lar nós vamos encontrar pessoas que nos amam, normalmente vamos encontrar pessoas que nos amam, indiferente das divergências, dos problemas, mas pessoas que cuidam de nós, ok? Então, nesse lugar, nós vamos ter segurança. Então, nós temos que dar a primazia, temos que dar valor realmente ao lar, né? A nossa casa, ao convívio com os familiares. Não estou falando só de segurança emocional, mas também de segurança física, né? Então nós devemos entender que não existe lugar melhor do que o nosso lar, do que a nossa casa. E por isso nós devemos realmente entender que apesar de ir por diversos lugares, sempre podemos retornar para um lugar seguro. Seguindo o texto bíblico, versículo 9, diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração,
assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha, muitas vezes nós não conseguimos entender sem buscar entender o contexto do que realmente aquela época, daqueles homens, na época em que foi escrita a Bíblia, o que significa o uso do óleo. O óleo, ele era usado também como uma forma de cosmético, como uma forma de embelezamento. Então, ele vem usando a expressão aqui, assim como o óleo e o perfume alegram o coração, ou seja, deixam a pessoa satisfeita, porque estão cuidando dele, está cuidando da sua aparência, está melhorando a sua aparência. É por isso que alegra o coração, ok? Mas ele diz assim, assim é o amigo... Assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Como nós estávamos falando há pouco, né? Aquela pessoa que nos ama, muitas vezes ela vai causar algumas feridas, mas ela pode causar feridas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, como diz o texto aqui, conselho cordial é um conselho amigo, é um conselho que te busca, que busca levar a você esse entendimento e amadurecimento necessário. Então, existe doçura nisso, existe algo que pode trazer segurança. Você vê que a pessoa realmente quer o melhor para a sua vida e por isso confia nessa pessoa. Não é uma pessoa que está tentando te passar a perna, tentando te derrubar, não é nada disso, ok? Versículo 10: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não abandones, nem entres na causa de teu irmão no dia da tua adversidade. Perdão, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Então o texto, ele vem trazendo aqui 2 pontos importantes. Fala de fidelidade, não abandonar o amigo ou o amigo do teu pai, porque muitas vezes o amigo do teu pai ajudou você e cuidou de você indiretamente ou diretamente, ok? Então seja fiel, é isso que o texto está dizendo, ok? Agora, não entres na casa do teu irmão no dia da adversidade, não se intrometa na dor do teu irmão se você não pode ajudá-lo, ok? É isso que está sendo dito aqui. Não se intrometa. Vai querer resolver o problema do outro sem ser convidado, vai querer colocar opinião aonde não foi convidado, só vai piorar a circunstância, tá? A situação não vai ficar nada boa aí. Mas vamos seguindo. Versículo 11: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Então percebam, ele diz, né? Sê sábio, ou seja sábio, filho meu, e alegra o meu coração, cause alegria através da sua sabedoria. É isso que a palavra está liberando sobre nós. Para quê? Segue o texto. Para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. A tua sabedoria, quando liberada para outra pessoa, ela vai gerar também sabedoria e vai gerar entendimento suficiente para então nós encontrarmos palavras sábias para liberarmos aqueles que nos confrontam, aqueles que nos questionam, aqueles que pedem uma razão para a nossa vida. O que ele está falando aqui? Do aprendizado de um para com o outro. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos entender que está à nossa disposição. Quando nós buscamos alguém que possa acrescentar algo sobre nós, acrescentar sabedoria sobre a nossa vida. Ok? Vamos seguindo aqui. Versículo 12. O prudente vê o mal e esconde-se. Esconde-se do quê? Do mal? Ele não é covarde, ele evita o mal. É isso que o texto está dizendo. Agora perceba, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quando nós identificamos algo errado, nós evitamos aquele caminho errado.
Mas aquelas pessoas que desprezam o conhecimento dos outros, que desprezam a sabedoria dos outros, elas veem algo ruim e mesmo assim seguem nesse caminho. Ignoram o conselho, ignoram o bom conselho e aí então acabam caindo naquilo que é mal. Talvez depois até reclamem, mas por isso é importante nós mostrarmos para as pessoas o que é certo e o que é errado. Porque mesmo a pessoa errando, ela nunca vai poder questionar você. Você não me ajudou, você não me avisou. Sim, nós não devemos ser acusadores, nós devemos ser ajudadores. Então nós damos conselhos, não para acusar o erro da pessoa, mas para mostrar para a pessoa que existe uma outra perspectiva do que ela está enxergando então. Vamos lá. Versículo 13. Tome-se a roupa àquele que fica por fiador, por outrem, e por penhor àquele que se obriga por mulher estranha. 2 pontos aqui. Primeira parte da frase, primeira parte do versículo. Quando nós ficamos por fiador de outras pessoas, até o nosso sustento, até a nossa roupa vai ser retirada. Segundo o costume de Israel, aquele que ficava por fiador de outro, o que acontecia com ele se o outro não pagasse? Ele até poderia ser escravizado, tirado todos os seus bens, para que ele cumprisse com aquilo que o outro não cumpriu. Ou seja, ele não pagou uma conta, então você vai pagar com tudo que você possui, inclusive a sua vida. Tá? Então é disso que o contexto está falando. Quem fica por fiador de outra pessoa pode chegar ao ponto de perder tudo que tem. De certa maneira é isso que está sendo dito, ok? E por penhor, penhor é um termo de garantia, é um objeto de garantia, né? Então, por penhor, aquele que se obriga por mulher estranha. Não deveria confiar. Mulher estranha, normalmente, quando a Bíblia cita isso, está falando de uma adúltera, está falando de um caso, né, em que a pessoa está tendo. Então, quando se fica, como diz a expressão, que se obriga por uma alheia, por uma estranha, então será tirado o seu penhor, será usado aquilo que você deu de garantia, ou seja, você vai ficar sem aquilo que você primava, aquilo que você tinha por autoestima, né, por grande estima. Então perceba o perigo de se envolver com pessoas que você não conhece e de repente assumir a responsabilidade de compromisso daquela pessoa. Você vai acabar perdendo o que você possui, tá? Esse é o alerta do provérbio de Salomão, ok? Vamos seguindo aqui. Versículo 14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O que pode acontecer muitas vezes, parece até estranho, né? O versículo, mas o que nós precisamos entender é que muitas vezes isso daí pode ser tido como falsidade. Então, bem dizer é abençoar também, né? Então, quando você abençoa o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, primeira coisa que você faz, você logo vê o vizinho, você já brada em alta voz, meio que seria aquela elogiando, mas na verdade a intenção sendo diferente. Isso pode ser tomado como maldição. A pessoa acaba entendendo que você está contra ela, pela atitude falsa contra ela. Versículo seguinte. O gotejar, goteira, tá? Gotejar contínuo no dia de grande chuva, e a mulher rixosa, a mulher de briga, né? Que gosta de brigar, que gosta de discutir, são semelhantes. Percebam o que ele está dizendo. Aquela goteira que incomoda no dia de chuva, aquele gotejar contínuo em dia de chuva, então ele é comparado à mulher rixosa, porque não para nunca. Então isso aqui é um alerta, não só para as mulheres, entenda isso, não só para as mulheres, mas para todos nós. Não seja como uma goteira contínua. Fica insistindo no mesmo assunto, não cessa de falar da mesma maneira, no mesmo tom, da mesma intensidade, buscando convencer a pessoa.
Então isso é uma goteira contínua. Fica procurando briga com o outro, com o companheiro, com o amigo, com o filho, com o pai, seja lá com quem for. Tá? Evite isso, é desagradável. Tá? Isso é um conselho de sabedoria. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo aqui, versículo 16. Conte-la, seria, contê-la seria conter o vento. Como se faz para segurar o vento? Como se faz para conter o vento? Não se segura o vento, se desvia o vento, talvez, mas logo um pouquinho adiante o vento volta para onde ele deseja ir. Então ninguém contém, ninguém segura o vento, ok? Então contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Dá para segurar o óleo na mão sem deixar perder nada na sua mão? Não tem. Ele escorrega, a mesma coisa de pegar a água e segurar a água. Não tem como, você segura por um tempo talvez, mas não para sempre. Não consegue, ok? Então conter a mulher rixosa, olha, observa comigo aqui, por favor, atente para isso. A mulher rixosa, que é semelhante à goteira contínua, tá? Aqui ele diz que contê-la seria a mesma coisa que tentar segurar o vento, tentar segurar o óleo. Não se segura. Então, ou a pessoa entende que ela está errada, que ela precisa mudar o comportamento, ou vai continuar com a mesma prática para sempre. E sabe o que acontece? As pessoas vão começar a te evitar. Por quê? Porque não é agradável estar no mesmo ambiente que uma mulher rixosa. Mais uma vez, não estou falando só da mulher, estou falando de uma pessoa rixosa, tá? Mas voltando sobre o assunto da mulher rixosa, daqui a alguns dias nós vamos falar sobre a mulher virtuosa. Então nós precisamos entender que a mulher virtuosa, ela não pode ser rixosa. A mulher que edifica o seu lar, ela não é rixosa. Porque se ela for rixosa, ela destrói o seu lar. Ela não constrói, ela destrói o seu lar. Vamos seguindo aqui. Versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu acredito que se você não é açougueiro, mesmo assim você já foi em um açougue, você já viu um açougueiro afiando a faca. Como que se afia uma faca? Ferro com ferro, ok? Tá? Então ele usa, pode-se usar de diversas maneiras, mas eu não vou entrar no mérito da questão aqui, eu quero só que você entenda. Assim como o ferro se afia com ferro, assim é o homem com o seu companheiro. Ou seja, eu só amadureço quando alguém me chama a atenção, quando alguém mostra o meu erro. Então é a única maneira de amadurecimento. Então não se feche. Não se feche para os conselhos das pessoas. Não se feche para a repreensão das pessoas. Desde que seja feita de forma amorosa, que tenha um compromisso com o teu crescimento, ok. Não se feche para isso. Não ache que alguém que chama a tua atenção não gosta de você. Não pense isso. Porque isso daí é tolice. É tolice. Nunca vai aprender nada. Vamos seguindo. Ok? Versículo 18. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Cuidar, cultivar a figueira, você vai comer dos figos que ela lhe trouxer. Você, quando cuida do seu senhor, cuida do seu patrão, busca o melhor para o seu patrão, você será honrado. O teu patrão vai olhar para essa situação e vai te honrar. Ele vai entender que ali existe um empregado fiel, com quem ele pode confiar. Usando uma expressão que não necessariamente seja exata, ou seja, isso que vai acontecer, mas você pode até ser promovido por ter uma atitude sincera e de proteção ao teu senhor, ao teu patrão. Ok? Quando ele perceber que há sinceridade nas suas ações, ele vai zelar pela sua presença. Pode ter certeza disso. Vamos seguindo. Versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto,
assim o coração do homem ao homem. Percebam aqui, ele está colocando a água como se fosse um espelho, ok? Então, ó, como na água o rosto corresponde ao rosto, ou seja, você enxerga a tua face exatamente como ela é através da superfície da água, ok? Então ele está dizendo, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, quando o coração do homem é observado, ele está mostrando quem realmente essa pessoa é. É isso que o texto está mostrando. É isso que o texto está nos revelando. Então, permita-se ser transformado por Deus, permita-se ser ministrado por Deus, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você cresça, para que você amadureça, para que você comece a mostrar a face de Cristo através do seu coração. Entenda isso. Não é o que eu digo que fala quem eu sou, mas é a atitude do meu coração que mostra quem eu sou. Então eu devo tomar cuidado com isso e buscar o amadurecimento, buscar o crescimento. Ok? Versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O que ele traz um princípio primeiro, mostrando que o inferno nunca é pouco para o inferno, nunca é pouco para o abismo. Aqui são palavras quase que sinônimas. Eu não quero entrar no mérito do significado da palavra, mas eu quero que você entenda então que inferno e abismo, eles remetem para a perdição, ok? Então, eles nunca se fartam, nunca você vai ouvir falar que o inferno, que o diabo, que as coisas ruins disseram assim, ah não, já deu, basta, chega, agora é só coisa boa. Não, você nunca vai ver isso, tá? O inferno nunca está cheio demais. Somos nós que precisamos tomar a atitude de não irmos em direção a ele. Como? Crendo em Jesus, manifestando frutos desta confiança em Jesus, em Deus Pai, ok? Então o texto ele vem mostrando aqui, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O que ele está falando aqui? De cobiça. O olho do homem, o desejo do homem, a cobiça do homem nunca é pouca, nunca se satisfaz. Então aqui há um conselho para não cobiçarmos coisas, para sermos sim gratos por aquilo que Deus tem dado e aprendermos a entender que aquilo que Deus tem acrescentado pode ser sim o suficiente para nossas vidas. Não há problema em desejar mais coisas, desde que isso não se torne uma cobiça sobre a nossa vida, que seja apenas um desejo sem dano algum sobre a nossa vida moral e espiritual. Mas se não, devemos abandonar essas práticas. Vamos lá, seguindo o texto bíblico, segue o texto, versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ok? O crisol, ele é um recipiente para fundição, aonde você põe a prata, aquece a prata e então, pelo calor, purifica a prata. Ok? E aqui também ele fala do forno. O forno também é para trazer purificação ao ouro. Então essa comparação, ele está dizendo que o homem é provado pelos louvores que recebe. Você é purificado, você é provado através dos elogios, dos louvores que você recebe. Tome cuidado. Como já foi dito, né? Não seja a tua boca a si mesmo a te louvar. Não faça isso, é tolice, é feio demais olharmos pessoas que ficam se gabando, que ficam se enchendo de si mesmos e ficam enchendo os nossos ouvidos com coisas ao respeito próprio dela. Não faça isso, espere que as pessoas te louvem. Ah, mas ninguém vai me louvar, eu vou me louvar. Está errado, é tolice isso, tá? Então o texto ele vem dizendo que nós somos provados pelos elogios e louvores que nós recebemos. Então, seja humilde, aprenda isso, aprenda, não se gabe, não se sinta maior do que os outros, porque você tem sido elogiado por algo.
Não se sinta o super capaz porque alguém te fala que você faz algo como ninguém. Ainda que faça como ninguém, ainda que você tenha a capacidade tal de fazer algo como ninguém, mas não seja você que te louve, ok? Seja humilde, seja simples, seja agradável. Seguindo aqui, versículo 22. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Aqui, ainda que pises o insensato com mão de grau. Grau, ele é um tipo de pilão. Então, ainda que você passe o insensato pelo pilão, que você esmague ele no pilão, se é uma figura de linguagem, né? Não é possível acontecer isso. Mas ele está dizendo que ainda que você castigue uma pessoa como se estivesse esmagando o trigo no pilão, esmagando a cevada no pilão, a estultícia não sai dele. Ainda que você dê no meio dele, dê uma sova no meio dele, emocionalmente falando, moralmente falando, tá? Não fisicamente. Mas ainda que você faça isso, a estultícia não sai dele. Por quê? Porque ele é tolo, porque ele é estulto, ok? Ele é insensato. Versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer como as tuas ovelhas estão. É isso que ele está dizendo. E cuida dos teus rebanhos. Aqui eu quero trazer algo para você. Cuide da tua família. Procure conhecer o estado, a condição que os teus familiares têm passado. Procure se importar com o sentimento dos seus familiares, se eles têm sido felizes ou se você tem subjugado a felicidade deles, aprisionado a condição de felicidade. Não estou falando só para o pai e para a mãe, estou falando para todos dentro de um contexto de família. Muitas vezes as nossas atitudes, a nossa postura entristece os outros. Então nós devemos olhar para isso. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer como as tuas ovelhas andam. Ou seja, aqueles que estão no teu rebanho. O rebanho não fala apenas de pastor de animais ou de pastor de pessoas, né, nas igrejas. Não. Ele está falando de pessoas da qual nós temos responsabilidade sobre nós. Pode até mesmo ser no trabalho, tá? Procure saber como o seu funcionário está vivendo, se você tem oprimido o teu funcionário ou não. Procure conhecer o estado da tua ovelha, se importe com as pessoas, mostre desejo, mostre empatia com as pessoas, tá? Versículo 24, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Riqueza não vai durar para sempre. Tenha amigos, tenha pessoas com você, pessoas que são um com você, seja no momento bom, no momento ruim, sempre estarão com você. A expressão aqui, nem a coroa de geração em geração, não é porque um filho se tornou príncipe por nascimento e um dia se tornará rei, que essa coroa estará para sempre sobre a sua cabeça. Se ele não tiver o cuidado com as pessoas, o cuidado com aqueles que estão ao seu redor, um dia ele estará deposto do seu cargo de rei. Alguém se levanta e o mata, alguém se levanta e o destrona. Entenda isso. Tem amigos sinceros, tem amigos verdadeiros. Versículo 25. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes. Entenda o seguinte: aquele mato seco que fica sobre a terra, quando você recolhe aquilo, quando você tira tudo isso, você vai ver renovo embaixo, você vai ver algo brotando embaixo. É disso que ele vem falando aqui, né? Se recolher as ervas dos montes, quer dizer, recolher aquilo que o monte está te dando. Muitas vezes, olhando para as circunstâncias, a gente só vê feno, a gente só vê mato seco. Mas quando nós começamos a mexer naquele mato seco e tirar e limpar as circunstâncias ao nosso redor, preparando o caminho, né, para tirar as coisas ruins da nossa vida, nós sempre vamos perceber que existe um renovo por baixo daquilo.
Existe sempre um algo novo de Deus para a nossa vida, mesmo em uma circunstância ruim, mesmo em uma circunstância que aparentemente não tem mais jeito. É estranho, porque quando se joga feno pelo chão, a sensação que te vem é que só tem mato seco ali, mais nada. Mas quando você recolhe aquele mato seco, quando você recolhe aquilo que está te atrapalhando, que não está te acrescentando nada, você vai ver que sempre há uma esperança. Creia nisso. Creia nisso. Penúltimo versículo, versículo 26, então, diz assim: então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo. Vou ler também o 27, o último. E as cabras, leite em abundância, para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas ervas. O versículo 25, 26 e 27, eles estão relacionados. Aquilo que eu já disse, né? Quando nós tiramos o feno, aparece o renovo. Entenda, como eu já disse, sempre há esperança. Agora, o que acontece então? Quando eu tenho a atitude de recolher aquilo que está atrapalhando, aquilo que tira a minha visão para o melhor de Deus, quando eu ajo desta maneira, olha o versículo 26. Então os cordeiros te darão as vestes. Do que ele está falando? Ele está falando daquele que pastoreia, que cuida do seu rebanho. Então ele vai poder tosar o seu rebanho e tirar a lã para usufruir da veste. Ou seja, é o tempo de bênção. É isso que ele está falando. Ele está falando de um tempo de bênção. Agora, segue, os bodes, né, te darão o preço do campo. Ou seja, eles valerão mais e mais. Custarão, o rebanho teu valorizará. E então a bênção chegará na tua casa. É disso que ele está falando. Pare de murmurar, pare de reclamar ou só reclamar, né? Evite reclamar. Comece a valorizar o que Deus tem te dado e lute para manter aquilo que Deus tem te dado, para multiplicar aquilo que Deus tem te dado. E você vai começar a perceber que Deus te fará prosperar quando você tiver um coração grato diante de Deus. Olha o versículo 27, né? As cabras darão leite em abundância, porque é o natural. Mas aqui ele está enfatizando a prosperidade. Então ele dará leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Não é para mim apenas. A prosperidade de Deus, entenda esse princípio. A prosperidade de Deus não é só para a minha vida. A prosperidade de Deus, ela se estende também para os da minha casa. A maioria de nós entendemos isso. Mas o texto ainda se estende que a prosperidade de Deus será sustento também para os teus servos, para você cuidar daqueles que estão junto com você, daqueles que trabalham com você, daqueles que estão envolvidos com você, daqueles que caminham com você. Então você pode abençoar aqueles que têm realmente vivido junto, com uma vida com um propósito junto com você. Ok? Com isso nós terminamos então o capítulo 27. Estamos já encerrando esse capítulo, né? Já encerrado, não vamos mais ler a Bíblia, mas eu quero orar com você, ok? Então, se você puder agora, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, que venha sabedoria, que venha revelação do Teu Espírito sobre aqueles que ouviram juntamente conosco, neste momento, esse texto bíblico. Esse capítulo 27 de Provérbios, que possa ser vivificado em nosso coração e que possa superabundar sobre a nossa vida, trazendo crescimento, trazendo entendimento, trazendo propósito, trazendo envolvimento com nossas famílias, que realmente possamos melhorar, alcançando o propósito do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, cumpra em nós o teu querer, executa em nós o teu propósito, que venha o teu reino, Senhor, sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre nossa igreja, sobre nossa cidade, que venha o teu reino, Senhor, que a tua vontade, assim na terra,
seja como já é feita no céu. Em nome de Jesus, que possamos avançar, que possamos ser agentes do Senhor em manifestar a tua vontade aqui na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos, Senhor, ver mais do Senhor sobre nós. Queremos experimentar da tua vida sobre nós. Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Que ela venha sobre nós, que ela esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu libero saúde sobre aquele que está enfermo, em nome de Jesus. Que anjos estejam indo e vindo, levando a resposta desta oração a estas pessoas. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste agora sobre estas vidas que estão enfermas. Seja câncer, seja um resfriado, seja dores pelo corpo, em nome de Jesus, pulmões cansados, pulmões danificados, em nome de Jesus, sejam restaurados, em nome de Jesus. O coração que está batendo descompassado, em nome de Jesus, que seja realinhado ao ritmo normal, em nome de Jesus. Que haja alívio sobre o coração desta pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu declaro o teu reino se manifestando sobre as nossas casas nesta noite, em nome de Jesus. E muito obrigado, Pai, pois sabemos que tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, Deus te abençoe. Que Deus te faça crescer e superabundar no conhecimento de Jesus. E entenda que se você alcançar isso, a tua vida será transformada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz. Até a próxima. Amém.